socióloga, para proferir a palestra O Papel da Mulher na Sociedade. A professora Tatal Godinho, doutora em Ciências Sociais, especializou-se nas áreas de participação política, relações de trabalho e políticas públicas de gênero. É autora de trabalhos sobre distintos aspectos do feminismo e políticas públicas para as mulheres. Atuou no governo federal entre 2011 e 2016, onde foi secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres. No âmbito das políticas públicas, dirigiu também a Coordenadoria Especial da Mulher da Prefeitura de São Paulo entre 2000 e 2004. Atuando desde os anos 80 no movimento das mulheres, destacou-se na organização e participação política das mulheres. Junto com Gustavo Venturi, organizou o livro Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, uma década de mudanças na opinião pública, publicado em 2013. Com a palavra, professora doutora Tatal Godinho. Daqui que eu sou muito baixinha. Muito bom dia a todas vocês que estão aqui, a todos vocês. É um prazer imenso poder vir conversar com vocês hoje, comemorando uma parte do que para nós é todo o processo de organização das mulheres, de ampliação dos direitos das mulheres na sociedade e de uma mudança que várias vezes, tanto na história, na sociologia, na política, nós temos ouvido falar que a mudança das condições sociais das mulheres, do papel das mulheres na sociedade, das relações entre mulheres e homens, é a principal revolução que aconteceu no mundo a partir do século XIX e século XX. E isso, se a gente pensar objetivamente, do ponto de vista do que foram mudanças nas formas de relações entre mulheres e homens, na estrutura da família, no acesso à educação, na mudança nas relações pessoais, na forma como a gente reconstruiu a ideia de afeto, de amor, de sexualidade, de fato, essa é uma mudança que alterou profundamente o perfil da sociedade como um todo. Eu acho que, muitas vezes, as pessoas são, vamos chamar assim, mais otimistas do que o que a realidade mostra. Não é um erro, é uma diferença de interpretação. E esse otimismo, ele às vezes, por um lado, diz, nós já conquistamos todos os direitos, já existe igualdade. É um otimismo que a gente pode transformar numa utopia, né, numa vontade de fato, conquistar essa igualdade. Por outro lado, essa ideia, que pode ser uma utopia e, portanto, positiva, como no sentido de um objetivo a ser alcançado, ela, às vezes, também se manifesta por um lado negativo, que é a ideia de perguntar, mas o que mais que as mulheres querem? Elas já estão no mercado de trabalho, elas estão participando da vida pública, elas estão na política, elas estão em todos os espaços. Então, por que ainda continuar falando nesse assunto? Né? Por que ainda continuar organizando? Então, eu gosto desse exemplo porque ele mostra para nós que, muitas vezes, uma conquista, um avanço, um direito, pode ser interpretado como um incentivo para que a gente melhore ainda mais a nossa sociedade, ou como uma barreira no sentido de
reduzir as expectativas ou questionar as expectativas de construção da igualdade. Como aqui vários de vocês, a maioria, se relaciona com a área do direito, né? Vamos pensar objetivamente um exemplo de conquista de legislação. No Brasil, foi a partir da década de 60 que se começou a discutir a ideia, legalmente, de uma mudança na situação civil, do ponto de vista de direito civil das mulheres. Em que sentido? Nós já tínhamos conquistado outros direitos anteriormente, né? Já havia o direito de voto, o direito da participação política, de representação, mas na década de 60, o debate sobre a igualdade legal das mulheres, que até aquele momento tinham a sua cidadania muito medida e regulada pela relação do casamento, começa a ser questionado do ponto de vista legal. Mas isso não significa que, ao mesmo tempo e na mesma, vamos chamar assim, na mesma dinâmica, na mesma rapidez, as relações sociais se modificam. É o mesmo exemplo que nós podemos ver hoje com o aparecimento ou a aprovação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem um sentido muito positivo de ter mostrado de uma maneira legal, legítima, que a violência contra as mulheres não é aceita na sociedade, que a violência doméstica não é parte aceitável das relações cotidianas, que não existe aceitação pública de que os homens podem usar como forma de dominação e controle a violência sobre o corpo das mulheres. Mas todo dia a gente vê que isso acontece. Portanto, até onde uma realidade que vai se plasmando na lei, ela constrói e é construída pela mudança das relações sociais, são dois processos que caminham com uma necessidade bastante grande de que a gente continue brigando, continue lutando, continue atento a esses direitos. Há pouco tempo, eu participei de um debate com mulheres trabalhadoras sindicalistas, e uma das palestrantes usou uma frase que me chamou bastante atenção. Ela parece muito teórica, mas, na verdade, ela reflete o que é o nosso cotidiano. A ideia de tudo o que se constrói como relações entre pessoas, relações sociais, direitos sociais, nada disso é irreversível. Às vezes a gente pensa que é, né? As conquistas vão construindo e criando condições que mudam a realidade da vida das pessoas, e a gente imagina que não é possível que determinada desigualdade ou discriminação ainda tenha espaço na sociedade. E, de vez em quando, a gente se surpreende com casos bastante fortes de desigualdade. Então, hoje nós temos, na sociedade brasileira, conquistas extremamente importantes do ponto de vista dessa igualdade entre mulheres e homens. O acesso à educação, que ampliou desde a década de 60 de uma forma brutal para as mulheres, né? Alguns de nós aqui, que já estão com cabelo branco, lembram o que eram as universidades no começo
dos anos 60 e 70 no Brasil. Alguns cursos simplesmente não tinham mulher. O curso de Direito ainda era um curso muito masculino. Hoje ele é um curso majoritariamente, do ponto de vista dos alunos e alunas, composto por mulheres. A medicina hoje tem 50% de estudantes mulheres. Não quer dizer que a categoria já tenha, porque há um processo de acúmulo e mudança. Ao mesmo tempo, a gente ainda escuta muita gente dizer que a discriminação das mulheres no mercado de trabalho é porque as mulheres não têm capacitação igual à dos homens. Aí a gente se pergunta, que capacitação é essa? Não é necessariamente a da escola. Porque muitas pessoas, inclusive, não têm ainda o acesso a todo esse processo educacional. Mas a entrada das mulheres no mundo público do trabalho de uma maneira mais estruturada, e é importante dizer mais estruturada, porque as mulheres sempre trabalharam. As mulheres trabalhavam durante todo o período de formação industrial, uma boa parte do trabalho fabril, do trabalho de algumas áreas, como hoje ainda é um pouco assim, a indústria têxtil, no caso, no Ocidente. Nos países do Oriente é um pouco diferente, eu estou falando do caso da indústria têxtil, porque esse é um exemplo muito importante para nós. O que define onde há mulheres e homens no trabalho não é o trabalho em si. O que define é a valorização social desse trabalho. Se a gente imaginar que na sociedade, a partir do momento em que o trabalho vai sendo realizado de maneira diferenciada por mulheres e homens, de repente a gente vê uma valorização imensa de algumas tarefas que não existiam anteriormente, né? Uma valorização que não existia, e aí o perfil das categorias vai se modificando. Isso mostra para nós que essa desigualdade econômica que se manifesta no trabalho, ela tem uma vinculação extremamente forte com outras relações e outras formas de organização da sociedade. Todas as vezes que as mulheres se colocam no espaço público, pode ser no trabalho, pode ser na política, pode ser nas artes, na cultura, nós carregamos, porque é assim que a sociedade organiza essa relação, a mesma responsabilidade do trabalho cotidiano familiar. E isso não significa que a gente não tenha tido algumas mudanças nessa relação. Hoje a gente tem um número muito maior de homens que na relação familiar gastam um pouco mais de tempo para cuidar dos filhos, assumem de uma maneira diferenciada a responsabilidade, mas mesmo assim, as estatísticas são bastante duras. Quando a gente mede a estatística do uso do tempo, do ponto de vista do cotidiano das pessoas, e se a gente pegar apenas aquelas mulheres que trabalham fora e os homens que trabalham fora, para ninguém dizer que o que está mudando a estatística é porque ainda há um número grande de mulheres que não conseguem trabalhar fora por causa dessa divisão familiar, mesmo assim, independente da idade, o tempo e a jornada de trabalho das mulheres no cuidado com a casa, com a família, no aspecto da reprodução social, é mais do dobro que o tempo de trabalho dos homens. E quando a gente olha tarefa por tarefa, a gente percebe que essa mesma divisão
vai se repetindo, a não ser que a gente tenha uma atuação direta, consciente e permanente de mudança desses valores. E são mudanças que dependem, obviamente, de várias outras instituições. Dependem, todos vocês aqui sabem perfeitamente o quanto uma instituição como o Ministério Público, ao assumir como responsabilidade sua a denúncia, o encaminhamento e a divulgação de que a discriminação e a desigualdade não podem ser aceitas como legais e normais, o quanto isso vai mudando mentalidades. Às vezes são casos específicos, casos únicos, que vão se transformando em mudança de paradigma. No caso, por exemplo, da discriminação racial, são ações individuais e ações coletivas que vão transformando uma mentalidade e uma ideia de que essa desigualdade faz parte naturalmente das relações sociais. Então, é muito importante para nós que o processo de organização e de reivindicação não pare na reivindicação legal. A legislação, ela é, ao mesmo tempo, um instrumento de mudança e um reflexo das mudanças que são propostas e organizadas fora do âmbito legal. E quando nós temos, nessa sociedade hoje, alguns direitos que parecem já intocáveis ou já totalmente estabelecidos, a gente passa a perceber como a divulgação e a ampliação da compreensão do que é esse processo de igualdade ainda demanda uma mudança extrema nas relações que se compõem em cada um dos ambientes. Por que eu digo isso? Porque aquela primeira questão que se pergunta o que mais querem as mulheres, se elas já estão em todos os lugares, já estão empoderadas, já estão... Nós queremos uma igualdade real. E aí vamos trabalhar com a seguinte ideia. Igualdade, eu estou lidando com a igualdade como um conceito social e político. Não estou lidando com a igualdade como uma coisa biológica. Não estou lidando com a igualdade como mesmice, né, no sentido de que as pessoas não têm direito de terem vontades distintas, manifestações diferenciadas, não tenham direito de ter buscas de sonhos diferentes e, ao mesmo tempo, não sejam marcadas pela história de vida e as relações que nos compõem. Eu insisto nisso, acho que talvez nesse público aqui isso não seja um problema, mas no caso de determinados setores, às vezes de universidade, das áreas de debate sobre a questão da igualdade, muitas vezes aparece um pouco essa ideia de que quando a gente está lutando por isso, nós queremos acabar com o afeto, o amor, a atração entre mulheres e homens. Aqui nós estamos falando de igualdade como um direito, uma mudança de relações, não apenas como oportunidades, porque as oportunidades, elas também são marcadas por desigualdades que nós temos ao longo da nossa vida. Então, não basta a abertura de espaços, é preciso mudar o que vem antes também da abertura de espaços.
né? E, nesse sentido, nós temos, buscando apenas retomar um aspecto histórico do que foi esse processo, no final do século XIX, início do século XX, o movimento, o processo de organização das mulheres, que se dava em diversos âmbitos, num movimento social organizado na luta pelo direito de voto, na organização das mulheres pelo direito ao trabalho, tinha basicamente 4 reivindicações principais. A primeira e mais conhecida é o que ficou conhecido como o movimento sufragista, que era a busca pelo direito do voto, a busca de que as mulheres pudessem participar do ponto de vista político. Mas, na maioria dos países, essa igualdade era uma igualdade parcial. Afinal de contas, na maioria dos países, o voto era censitário. Ou seja, o voto era medido pelos padrões de renda das pessoas. Então, é um direito que praticamente não atingia com força as mulheres negras, que eram, em sua grande maioria, mulheres pobres. As mulheres pobres, não negras, né? Não era a questão especificamente racial. As trabalhadoras, as imigrantes, no Brasil, por exemplo, nesse período, as trabalhadoras de fábrica, em grande parte, eram imigrantes italianas que chegaram no Brasil nesse período, no processo de industrialização, né, ou mulheres da classe trabalhadora como um todo. E, em vários países, esse primeiro direito de voto, que foi extremamente importante para mudar a ideia do direito, não atingiu, de fato, a maioria das mulheres. No Brasil, isso não vai ocorrer nesse período, vai ser só na década de 30. Né? A gente sempre tem uma diferenciação temporal em vários processos desses, em função também das condições sociais. Mas a segunda grande reivindicação era o direito à educação. Hoje, para nós, dizer que as mulheres precisam ter o direito à educação formal parece lugar comum. No entanto, volta e meia, a gente vê as mulheres em outros países lutando pelo direito de educação formal.